Olá, estamos na tvabcd.com.br. Eu sou Deise Paz e está começando o programa Altype. facebook.com/programa Altype. Quer trabalhar? Entra lá na nossa fanpage, curte a fanpage que em real time você vai acompanhar as postagens de trabalho que a gente coloca todos os dias na área da comunicação. Hoje a gente vai falar um pouquinho de dicas para quem quer começar a trabalhar na área da comunicação. A pergunta que não quer calar: para que lado eu vou? Apesar de não existir uma verdade absoluta, sempre há dicas essenciais e indispensáveis para a galera que está procurando trampo, para quem realmente está a fim de encontrar um trabalho. Pensando nisso, nós vamos escutar a opinião de Roberto Justus, nada mais, nada menos do que um dos the best em comunicação no Brasil, em relação a este assunto. Olha, sempre que eu avalio uma pessoa, eu penso nela de duas formas. Eu penso nela como um profissional, eu penso nela como um ser humano. Eu posso admitir que o profissional não tem ainda o preparo suficiente ou que possa cometer erros, que é natural de qualquer ser humano. Eu não posso aceitar do ser humano que ele seja desonesto, que ele não tenha um bom caráter, que ele não tenha índole. Então, o que me faz perder a cabeça, o que me faz demitir um funcionário, o que faz, vamos dizer, tirar esse funcionário da minha empresa é se ele não tiver caráter, se ele não tiver índole, ou se ele tratar os interesses da empresa, dos clientes, dos nossos fornecedores e das pessoas de forma errônea ou inaceitável. A gente consegue muito bem formar um profissional, você consegue muito bem mudar uma pessoa naquilo que ela tem que fazer no dia a dia do trabalho. Você dificilmente conserta um mau caráter. Então, a instrução para as pessoas que trabalham comigo sempre foi: vamos buscar as melhores pessoas e delas nós vamos fazer os melhores profissionais. Bom, vocês viram aí a opinião de Roberto Justus, que ele fala que ele contrata os melhores profissionais. É óbvio, os melhores profissionais. Bom, como começar? Simples, fazendo currículo, é óbvio. Se você realmente quer o emprego, pense que um currículo em papel ou PDF é só uma parte da coisa. E hoje em dia é parte, inclusive, cada vez mais dispensável no caso da comunicação. No caso da área da comunicação, um formulário Google Docs, um blog ou um site pessoal, portfólio digital, entre tantos outros meios criativos, é essencial para relatar as informações quando existe uma vaga na área. Na maioria dos processos, na maioria dos casos seletivos de agências, existe um campo para você colocar Twitter, Facebook, Instagram, Me Adiciona, etc. Você deve colocar todos. Se você tem vergonha ou acha que alguma presença online sua pode lhe prejudicar, você definitivamente não está preparado para trabalhar com comunicação. Os seus perfis, as suas interações nas mídias sociais dizem muito sobre você, sobre o que você pensa, sobre o que você faz. Muitos selecionadores, ao verem uma falha ética, já cortam de vez o seu currículo. Muito cuidado com o que você posta nas suas mídias sociais. Muito cuidado. Você deve usar suas mídias sociais a seu favor. Interaja, conheça pessoas, aprenda, crie, mostre quem você é. Mas como deve ser feito um bom currículo para trabalhar com comunicação? Você sabe? Oi, meu nome é Pietro, eu trabalho na área de candidatos aqui no Trans.com. Hoje eu vou dar umas dicas para você, como se comportar na entrevista, o que ter no seu currículo e coisas em geral. Uma boa dica que eu dou para criar um currículo na área de comunicação é, na verdade, separar isso em três partes. Primeiro, ele tem que ser sucinto, então evitar ser um material muito longo. Os recrutadores preferem uma página. Tem que ter sempre o objetivo no começo do material, então sempre o recrutador vai conseguir ler para que a pessoa está se candidatando, qual área ela deseja dentro da empresa e detalhar as experiências e as principais habilidades do candidato. Alguns currículos que eu vejo também são muito poluídos visualmente. Eu acho que isso atrapalha bastante as empresas na hora de filtrar os candidatos, então tenta se manter o mais simples e objetivo no currículo. Uma dica boa também é para quem está começando um currículo de estagiário, ele pode sempre colocar o que ele fez de legal na faculdade. Então, se ele participou da atlética, se
ele fez algum trabalho voluntário, isso é bem legal e destaca bastante o profissional. Bom, a habilidade principal que não pode faltar num profissional de comunicação é essa mesmo, a comunicação. Então, muitas empresas têm esse problema de não se comunicarem direito, ou então a informação não chega completa de ponto a ponto. Se comunicar é importantíssimo, ter um português legal é muito importante, é a coisa que eu recomendo para todo mundo. Outra coisa bem legal é a proatividade. Então, você ser um cara sempre antenado, saber o que está acontecendo na empresa, em todas as áreas e até no resto do mundo, para isso propor novas ideias para a empresa e gerar resultados legais. Bom, na hora da entrevista, eu não acho que o cara tem que ficar se vestindo de formal, principalmente se o cargo não pede, porque você vai estar passando uma personalidade diferente do que ele é. Então, seja você mesmo, pode ser que a empresa até goste mais de você transparecendo isso e boa sorte. Vamos para algumas dicas sobre currículo, além das dicas que a gente já obteve aí com o pessoal da Trampos. Currículos muito longos tornam a leitura muito chata. A habilidade de síntese é essencial. Para você que não sabe o que é sintetizar um currículo, é resumir, é condensar as informações, para ficar mais fácil do recrutador bater o olho e entender o que você fez, o que você deixou de fazer, enfim. E na entrevista pessoal, a partir daí você pode contar um pouquinho mais detalhado sobre o seu trabalho. Além, é claro, da objetividade e da clareza no histórico profissional. Seja breve, seja objetivo, seja claro. Sabe aquele excesso de informações? É algo que incomoda muitos recrutadores. Já que se tem, geralmente, quando se abre uma oportunidade, uma quantidade muito grande de currículos para se selecionar. Não há tempo suficiente para ler todos. Seja breve, seja objetivo, seja claro. Você sabe também o que é muito negativo num currículo? Quando o recrutador verifica que o profissional, ele muda de empresa constantemente. Ele não cria vínculos a longo prazo com uma empresa. Isso não é legal. A maioria dos recrutadores não gosta. Você quer, a partir de hoje, fazer um currículo campeão? Então presta atenção nesse vídeo, em todas as dicas que Max Geringer vai dar para você agora. Um currículo é uma lista da história escolar e profissional de um candidato a emprego. Uma breve lista, de uma página. Daqui a gente entrega em todos os lugares, como o famoso atirar para todo que é lado. Nós hoje vamos analisar 2 currículos e tentar encontrar maneiras de torná-los mais atrativos. Nós temos 2 convidados, o Saulo e o Ângelo. O Saulo já está esperando. Saulo, muito prazer, bom dia. Tudo bom? Primeiro, a idade deve ser colocada? Deve. Você tem quantos anos? 24 anos. Se uma empresa já decidiu que não quer contratar alguém acima ou abaixo de uma determinada idade, é melhor que o candidato nem seja chamado, para não perder o tempo nem dele e nem da empresa. Ângelo, o teu currículo se compõe aqui de 1, 2, 3 páginas e junto com o currículo você manda uma carta de apresentação. A minha primeira impressão é que você, como profissional de recursos humanos, acharia esse currículo um pouco exagerado. Primeira coisa, Saulo, você tem 2 currículos. 2 currículos. Eu tenho um aqui de 2 páginas e tenho um aqui de 1 página. Por que exatamente você decidiu fazer 2 currículos? O currículo mais resumido ele seria para entregues nas agências do dia a dia. O outro currículo seria para ser entregue já na mão do entrevistador. É uma medida inteligente. Eu diria que esse tem uma chance muito grande de ser lida. E quando você entrega esse com 2 páginas e letrinha pequena, ele tem uma chance muito pequena de ser lido. Liste as empresas, da mais recente para a mais antiga, as datas de entrada e de saída e as funções que você desempenhou. Ali você faz uma breve descrição de cada uma das coisas que você fez. Você foi operador de teleretenção, encerramento de conta corrente, onde era necessário a argumentação concorrentista na tentativa de mantê-lo. Não tenho nem ideia do que você está querendo dizer nessa frase. Você começa a ler uma revista, na segunda linha você não está entendendo nada. Você volta para o começo e tenta entender ou você vira a página da revista? Eu volto para o começo e tento entender novamente. Eu viro a página da revista. E eu acho que a maioria das pessoas faz exatamente o que eu faço. Você deve colocar a pretensão salarial
Não. Isso será discutido numa entrevista. Agora, liste os cursos que você fez. O que é interessante, principalmente quando você tem cursos que duraram bastante tempo, é por quantas horas eles duram. Algum desses aqui durou muito tempo? Durou. 2 cursos desses daí foram de semanas. Você não enfatizou isso aqui. Eu poderia entender, avaliando o currículo, que isso aqui foi um curso de sábado de manhã, das 8 às 11, com 2 horas de intervalo para cafezinho. Agora, os idiomas. I am good professional or good working. Você arranha algum idioma? O inglês, mas bem muito básico. Não vale colocar idioma básico. Por isso que eu nem salientei muito para quando chegar isso pode soar meio que falso. Tá certo. Parabéns. Você viu que você usou a palavra básico aqui. O meu inglês é muito básico. Dizendo é muito ruim. É melhor não colocar para não correr o risco de alguém dizer, Saulo, muito bem, e te faz uma pergunta em inglês, aí você dá aquela travada. Erro de português é a pior coisa que pode acontecer num currículo. Ali tem um erro de português muito sério, que é o houver. Quer dizer, não existe o plural ali, né? É houve. Sempre pede para alguém dar uma revisada no currículo para não correr o risco de uma palavrinha passar uma impressão errada sobre você. Para que o currículo seja lido, é preciso que ele chame a atenção de quem vai ler. Mas como? Eu queria te dizer uma outra coisa importantíssima em currículo. Você tem 24 anos, você enxerga. Nem todo mundo que vai ler o currículo é jovem como você. Se você puder aumentar um pouco o tamanho da letra, também seria interessante. Eu queria te dizer uma outra coisa antes de terminar. Uma carta pessoal é um bom atrativo. Uma carta bem simples, de um parágrafo. Seria sempre bom você dizer alguma coisa da tua experiência que tem a ver com aquela empresa. Por exemplo, se for um banco, porque sua família tem conta nele faz 28 anos. Se não for nada disso, porque o nome daquela empresa foi a primeira palavra que você aprendeu a pronunciar, antes mesmo de dizer mamãe. Eu reavaliei, né, muitos pontos aí do meu currículo. Mais uma revisada, você vai ter um currículo provavelmente de uma página e meia, com todas as informações que você tem aqui, num formato gostoso de ler. Eu acho que daqui a algum tempo a gente volta a conversar, se Deus quiser, e ver os resultados que tudo isso deu. Tomara. Mesmo que você esteja trabalhando, feliz com o seu trabalho, mantenha seu currículo sempre revisado e sempre muito bom, porque você nunca sabe quando uma nova oportunidade vai surgir e você vai encontrar o emprego da sua vida. A chance de você ser chamado para uma entrevista, é claro, não vai ser de 100%. Mas ela será muito maior do que se você simplesmente mandar um currículo igualzinho a tantos outros. Como prender a atenção do recrutador ao avaliar um currículo? Um currículo deve ser bem elaborado e tem que transparecer as suas principais experiências e habilidades. Caso contrário, ele não passará confiança ao recrutador. A partir daí, o que ele vai fazer com o seu currículo? Vai jogar no lixo. Currículo estruturado e organizado. Como é que é? Você tem que ter os contatos, objetivo, a sua experiência tem que ter datas, muito importante as datas, para que ele entenda quanto tempo você saiu, quanto tempo você está naquela empresa, a formação, os cursos que você fez. Vamos assistir agora um passo a passo da Cato para elaborar um bom currículo. Confere aí. Ter o currículo bem elaborado é o primeiro passo para conseguir um emprego. Por isso, o Cato Notícias foi conversar com a especialista Gláucia Santos, consultora da Cato Online, que revela quais são os erros mais comuns no currículo e dá dicas importantes para que ele se torne um eficiente aliado na busca por uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Os principais erros que nós identificamos no processo de análise de currículo são, primeiro, erros de digitação e ortografia. É muito comum o profissional redigir o currículo, às vezes com pressa, e deixar escapar erros de digitação ou erros de concordância, ortografia, erros que são muito ruins e que certamente podem ser eliminatórios no processo de triagem de currículos. Muitos profissionais não mencionam no currículo qual é o seu objetivo profissional, não deixando claro para o selecionador qual é o cargo e qual é a área em que ele quer atuar.
Isso dificulta o processo de triagem, porque o selecionador tem que ler todas as informações para saber qual é o objetivo desse profissional. Isso acaba fazendo também com que ele possa ser eliminado no processo de seleção de currículos. Outro erro que acontece com frequência é o profissional citar números de documentos no currículo ou informações pessoais. Tais dados somente devem ser colocados na entrevista de emprego ou quando solicitado pelo selecionador. Outro erro que ocorre com frequência é o fato do profissional não citar as atividades que ele desenvolveu nas empresas. Citando as atribuições dos cargos, é fácil para o selecionador saber quais foram as atividades que você desenvolveu, qual a sua experiência e de que forma que você pode contribuir também para a empresa. Então é fundamental descrever sempre em tópicos quais foram essas atividades. O último erro que ocorre com frequência é em relação à foto no currículo. Muitos profissionais colocam foto, o que não é prejudicial, desde que a foto seja bem selecionada. O ideal é sempre colocar no currículo uma foto onde você esteja trajado formalmente, com um fundo neutro, no caso das mulheres sem excesso de maquiagem ou bijuterias, passando uma imagem realmente profissional. Para que o profissional tenha um bom currículo, ele deve ter bastante cuidado durante o processo de elaboração e na citação das informações no currículo. Então, o ideal é sempre iniciar pelos dados pessoais, colocando o nome completo, dados para contato, dados de endereço, a sua idade, o estado civil e a nacionalidade. Essas informações ficam logo no início do currículo e devem estar sempre atualizadas, principalmente em relação aos dados para contato. Em seguida, o profissional deve citar o seu objetivo profissional, colocando apenas o cargo e a área em que ele quer atuar. É importante que todo o currículo esteja voltado para esse objetivo, colocando as informações relacionadas a esse cargo e área. Após o objetivo profissional, a pessoa deve colocar uma síntese de qualificações, que é um campo onde ela vai descrever de forma geral quais são os conhecimentos e as atividades que ela já desenvolveu nessa determinada área. Então, em tópicos, em frases de 2 a 3 linhas, a pessoa vai colocando quais são esses conhecimentos, as atividades desenvolvidas e os principais resultados. Após a síntese, vem a formação acadêmica, colocando o nome do curso, o nome da instituição e o período em que realizou esse curso, sempre em ordem de importância. Após a formação acadêmica, vem os idiomas, onde a pessoa cita apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Depois vem a experiência profissional, onde a pessoa cita o período de atuação na empresa, a data de entrada e saída, o nome da empresa, o ramo de atividade e o porte, os cargos ocupados na empresa e as atividades desenvolvidas. Também dando bastante foco aos resultados alcançados nas empresas, para que isso fique realmente atrativo aos selecionadores. Depois da experiência profissional vem o item cursos, onde a pessoa cita apenas o nome do curso e o nome da instituição em que realizou esse curso, pensando sempre em cursos que estejam diretamente relacionados também ao seu objetivo profissional. E por fim vem o item informática, onde o profissional pode colocar de modo geral quais são os aplicativos, as ferramentas em que ele tem conhecimento. Por hoje é isso, o All-Type de hoje chega ao final. Para quem perdeu, hoje nós falamos sobre dicas para currículo. Semana que vem você já pode entrar aí no site da TV ABCD e acessar o All-Type de hoje para recuperar as informações. Semana que vem a gente vai estar falando sobre dicas para a entrevista de emprego. Então não perca o All-Type na semana que vem. facebook.com/programa All-Type. Entra lá, curte a nossa fanpage e acompanhe todos os dias as oportunidades de trabalho que a gente posta lá na área da comunicação. Tá bom? E eu vou te pedir mais uma vez, faça o bem sem olhar a quem, tá bom? Beijo e eu fui! Ai, vocês estão muito quietos hoje. E agora? Corta. Ah, legal. Foi aqui. Tá aqui. Só isso? Aí já acabou.